Estamos no estúdio da RedeServidor.com, ao lado de alguns amigos, que farão hoje um balanço do que foi e por que foi a greve da Polícia Militar. Ao meu lado, Valdec, jornalista, trabalha mais na parte investigativa. Olá, Valdec. Tudo bem, José? Prazer em tê-lo aqui. Obrigado a você. Márcio Maurício, presidente do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia. E ali na ponta, sempre simpático, o nosso diretor Moisés Almeida. Então, essas pessoas que têm conhecimento do movimento, que participaram diretamente, principalmente o Valdec, que teve quase todos os dias e todas as horas, participando, vendo e assistindo o que aconteceu durante a greve dos militares. Valdec, você que esteve lá presente o tempo todo praticamente, começou dia 31 de janeiro, não é isso? Qual a análise que você faz? Por que, principalmente para iniciar, por que aconteceu essa greve? Qual o motivo fundamental dela? Eu posso dizer a você que o motivo principal desse movimento paredista foi a insatisfação da tropa e também a omissão do governo do Estado da Bahia em não cumprir a lei. Muito se falou na imprensa, tanto local como nacional, que os policiais estavam pleiteando um aumento de salário. E isso não é verdade. O que os policiais queriam, na verdade, era que a lei fosse cumprida mediante HP4 e HP5, que até então nunca foi pago. Então, deixar bem claro à sociedade de que tudo que foi noticiado de forma conturbada, exacerbada e cheia de emoções, onde trataram policiais pais de famílias, honestos, de marginais, de terroristas, de que o que eles estavam fazendo naquele momento era apenas cobrando das autoridades, e diga de passagem, foram elas que forçaram a esse movimento acontecer. Porque o que eles queriam, na verdade, era que a lei fosse cumprida. Dizem, aproveitar também, que esse problema não é só do governo atual. É um problema que já vem antes desse governo. Mas eu lhe pergunto, se o governador atual, vamos dizer assim, assumiu esse compromisso, teria que cumprir. Perfeitamente. É o que os policiais estavam cobrando. Era essa atitude do governador perante os policiais, que nada mais, nada menos, o que eles estavam cobrando isso, que a lei e a promessa do governador Jones Wagner fosse cumprida. Com certeza, se tivesse sido feito isso, com certeza não teria tido esse problema que gerou um desconforto com a sociedade e uma comoção em todo o Brasil. Márcio Maurício, sua opinião, sua análise. Bom, eu inicio fazendo análise na questão política. Depois eu passo para a parte econômica, que é uma parte um pouco mais técnica. Mas a parte política, esse movimento ele eclode de tal forma por conta de algumas declarações do governo. O governo, que é um governo de esquerda, que tem uma característica mais voltada à questão do social, que ao longo do tempo soube e sabe fazer muito bem o movimento social, de todos os níveis, seja em greve, paralisações, mobilizações, passeatas e outros movimentos. Mas o que me chama mais a atenção foi a questão da ponta da intransigência dele. Claro, agora nesse ponto, nesse momento que eu vou comentar agora, eu vou colocar o seguinte. Eu faço uma análise primeiro política na questão o governador Jones Wagner lançou uma declaração na televisão munida de informações dos seus assessores. E aí eu passo então a atacar as pessoas que deveriam dar a informação correta e da importância da questão do movimento. O secretário de Segurança Pública, infelizmente, aí eu vou colocar e pontuar que nesse momento ele insuflou esse movimento, momento em que, um dia depois que esse movimento surgiu, a primeira declaração foi do secretário que esse movimento não era legal porque aquela associação não tinha representatividade. Bom, a associação ela passa a ter representatividade quando tem contingente de filiados. No momento que ele tem contingente de filiados, não importando quem quer que seja que esteja lá na presidência, ele passa a ter legitimidade. Aí eu falo, o movimento é legal? Não, o movimento é legítimo. Então, no momento em que o secretário disse, abre aspas,
A Bahia será um exemplo para o Brasil de como conter esse tipo de manifesto. Nesse momento, os policiais militares e os policiais civis também partiram para cima do governo, e aí, claro, os policiais militares que estavam na greve, né, foram mais contundentes na ação de não sair mais para trabalhar. Perceba que no dia 2 de fevereiro, um dia depois que o secretário deu a declaração, muitos municípios do interior foram deflagrando mobilizações uma atrás da outra, foram parando os quartéis. O que quer dizer isso? É um símbolo. No momento que o representante maior diz não ter diálogo com aquela associação, por não representar aquela associação, passa ele então a ser responsável pela informação que impacta diretamente naquela categoria. É tipo, ele estava desafiando a categoria a dizer: olha, eu não acredito em você, categoria. Então, a categoria passou então a ir para cima do governo. No segundo ponto, o ponto econômico, a lei é bem clara, a lei 7.145/97, que diz que o policial militar ele tem direito sim à referência 4 e 5 da ANAP. Ele estava pleiteando aumento salarial, reajuste, equilíbrio, sabe, perdas. Não, ele estava pleiteando ali um pagamento de algo que está na lei. E também o policial civil tem, pela lei 7.146/97. E algo que já vem lá... Que é mais de 14 anos. Aí a responsabilidade desse governo é a responsabilidade do governo a partir do momento que ele assume o governo e não dá, e não dialoga com essa categoria, nem com ela, nem com a outra, mais precisamente com ela. Porque com a gente, nós sempre estamos colocando ofícios e a SAEP está nos recebendo porque nós fazemos parte da mesa setorial de negociação. Nós temos assento lá e lá nós podemos discutir. Já o policial militar não pode discutir, por quê? Porque tudo tem que passar pelo comandante, que é o comandante-geral da PM, e infelizmente, né, quem coloca o comandante-geral da PM é o governador do estado, que passa a não ter a independência para dizer: governador, a tropa está insatisfeita, nós temos que pagar a GAP 4 e 5, que vai custar em 3 anos, 4 anos, numa monta de R$1 bilhão. Então, o governador não quis acreditar nisso, passou então a não acreditar, achando que era um movimento paredista pequeno, que ia ser ceifado como foi ceifado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acabou greve, não tem greve. Então, o que acontece hoje? O governo apostou para ver e viu o colapso na segurança pública, que já tinha a falência da segurança pública e passou a ter o colapso. Moisés, e você como jornalista, como diretor de uma empresa de comunicação, a análise que você faz? Como a sua ótica? Eu também como servidor público. E como servidor público? A gente acompanhou a greve de 2001 ativamente e acompanhamos também, tivemos a oportunidade de acompanhar essa greve. Acho que aqui os companheiros colocaram perfeito. Eu só queria acrescentar a prepotência do governo do Estado. O governo do Estado se tornou muito prepotente. Ele conseguiu calar a voz do servidor público como um todo. A maioria das categorias não tem mais aquela força que tinha antigamente. Então, por conta desse poder exercido das categorias, eles minimizaram, né, ou não conseguiram auferir ao certo o poder dessa mobilização apregoada ou liderada pelo Prisco. Achavam que era apenas, como até Maurício colocou, que a ASPA não tinha representatividade e que não seria uma coisa de maiores proporções. Aí foi o grande engano do governo, o grande erro do governo, foi minimizar a força da necessidade do servidor, e nesse momento capitalizada pelo servidor policial militar. Então, essa prepotência que reina hoje no estado da Bahia, por conta da força, da forma como eles dinamizam, né, e conseguem desarticular a movimentação sindical, posto até o que Maurício colocou, que o secretário Maurício, né, a fala do secretário, você vê realmente um tom de muita prepotência, e assim eles acharam. Então, eu acho que, além dessas questões, né, políticas, as questões econômicas, faltou, ou sobrou prepotência por parte do governo, e é o que fez com que toda a população sofresse, né, o que sofremos nesse período de greve. Interessante, aproveitando a sua
questão de prepotência, eu estou aqui só para intermediar, não estou para dar minha opinião, mas interessante, anos atrás, 64, eu assisti muito isso, eles combatiam, será que aprenderam? Ou estão querendo aplicar novamente? Mas por enquanto, só por enquanto, obrigado, vamos com um ligeiro comercial, voltamos daqui a pouquinho.